Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Vamos ler? Está escrito assim: tudo tem. Diga comigo, tudo tem. Não, de novo, diga comigo, tudo tem. O quê? É isso que nós precisamos aprender. Vamos ler de novo? Tudo tem o seu tempo. Vamos parar aqui um pouquinho. Nós não conseguimos muitas vezes ser abençoados porque nós não entendemos o tempo a qual estamos passando. Tem muita gente que ela quer colher no tempo de plantar e ela quer plantar no tempo de colher. Você precisa saber o tempo que você está vivendo para saber o que você vai fazer. Às vezes nós estamos fazendo coisas fora do tempo. Às vezes nós estamos querendo orar no momento de agir. Estamos querendo agir no momento de orar. Estamos querendo muitas vezes falar no momento de ouvir. E às vezes nós estamos querendo ouvir no momento de falar. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. E nós precisamos entender qual é o tempo que eu estou vivendo agora. Qual é o tempo que eu estou vivendo, para que eu possa fazer algo. Qual é o tempo que eu estou vivendo na minha vida financeira? Qual é o tempo que eu estou vivendo no meu casamento? Qual é o tempo que eu estou vivendo com a minha família? Você tem que parar e analisar o tempo em cada área de sua vida, porque o tempo da prosperidade, o que você tem que fazer no tempo de prosperidade, muitas vezes não será no mesmo tempo que você vai ter que fazer na família. Às vezes no tempo de prosperidade você tem que agir. E não é porque você tem que agir no tempo de prosperidade que da família é do mesmo jeito. Às vezes a família não é tempo de agir, é tempo de ouvir. Então, cada área de nossa vida, precisamos identificar o que está acontecendo, o tempo que está acontecendo, para poder saber o que eu devo fazer e como fazer. A Bíblia diz: tudo tem o seu tempo. E ela fala mais, vamos lá, ó. Tudo tem o seu tempo determinado. Olha só, pastor, nós temos que entender que o tempo que nós vivemos, ele é um período de obras. Tem as obras que são para agir, tem as obras que são para ouvir, tem as obras que são para ver, tem as obras que é para fechar os olhos, e assim por diante. Eu lhe pergunto, qual é o tempo, Senhor, agora? Que nem, por exemplo, aqui na igreja, o tempo que nós estamos aqui agora, é o tempo de falar, é isso? Não? É o tempo de ir embora, é isso? É o tempo do quê? É o tempo do quê? Nota 10. É isso aí. Você parou e analisou. Bom, eu vim para cá, para quê? Fazer o quê? É tempo então de ouvir. E o que o diabo faz? Ele tenta mudar esse tempo. Às vezes o pastor está pregando e é tempo de você ouvir, e você está na cadeira inquieto. Ai meu Deus, se eu soubesse não tinha vindo. Ai meu Deus do céu, tem quase ninguém na igreja. Ai meu Deus. Não é tempo de ficar inquieto. Não é tempo de ficar pensando outras coisas. Não é tempo de ficar criticando. É tempo de Você precisa identificar os tempos, porque senão você não vai conseguir. Você vai atropelar tudo. Agora é o tempo de ouvir. Não é tempo de fazer mais nada a não ser ouvir. Tudo que você fizer fora do tempo que você tem que fazer vai te atrapalhar. Que nem, por exemplo, agora é tempo do pastor pregar. Aí eu paro de pregar, vou beber água, vou lá para o escritório. Eu estou fazendo as coisas de acordo com o tempo que eu tenho que fazer? Sim ou não? Não. Porque o tempo agora é para eu pregar, não para eu descer do púlpito e ir lá para dentro.
orar, louvar. Não, agora é o tempo que eu tenho que executar, trazendo a palavra, falando da palavra. E você tem que observar os tempos no meio de crise, os tempos no meio de dificuldade. Estou com uma palavra no coração que Deus me deu essa noite, Provérbios 19:11, que fala que a sabedoria do homem controla os seus sentimentos, e aí ele é capaz de passar por momentos difíceis. Tem como colocar Provérbios aí para mim, 19:11? Fazendo esse favor. Vou colocar em 350 para mim. O entendimento do homem retém a sua. O que isso aqui quer dizer? Por exemplo, acontece uma coisa, aí vem o momento da ira. Aí eu lembro a palavra: irás e não pequei. Bom, estou irado, mas se eu for fazer alguma coisa, eu vou pecar. Então eu lembro. Esse entendimento fala comigo, e eu posso fazer o quê? Parar. Estão entendendo, sim ou não? Sim. O entendimento, ele me traz o controle da situação. O problema é que você se deixa levar. Você se deixa levar. Você ultrapassou o tempo. Aquele momento era de se conter. Aquele momento não era de deixar o sentimento. É igual Moisés, que está escrito no livro de Números, que ele pegou pegou os 10 mandamentos, e porque viu o pecado do povo, ficou tão bravo que pegou as pedras e quebrou no chão. Mas não era tempo dele quebrar a pedra, era tentando levar as pedras do povo, de levar a palavra de Deus. Você precisa ver o tempo que você está, porque as obras que você está fazendo nesse tempo, muitas vezes não é o tempo de fazer. Você até fala: pastor, eu venho na igreja, pastor, eu venho na igreja, eu ouço a palavra. Glória a Deus. Quando você chega aqui, você fica no tempo certinho, tempo de ouvir. Mas preste atenção, olha para o pastor. Você acabou de ouvir a palavra, o tempo de ouvir acabou. Qual que é o outro tempo que começa? Achei um salvo até agora. De agir, de praticar. Porque não adianta nada eu pregar, ensinar, dar palavra, o Espírito Santo falar e você ficar e não faz nada. Após a palavra, quando a palavra é ministrada, é tempo de ouvir. Quando a palavra acaba, é o tempo de agir. Diga glória a Deus. Estão entendendo, sim ou não? Você precisa entender isso. Observa o tempo que você está passando, porque as obras que você está fazendo não é para aquele tempo, talvez é para outro tempo. Você tem que mudar as obras. É igual uma semente. Você pega uma semente e coloca ela na terra. Tem semente que ela só cresce em terra seca, e você está atacando água e o negócio não cresce. Então eu tenho que fazer o quê? Mudar meu trabalho? Não, trocar a semente. Troca a semente. Estou entendendo, sim ou não? Mas a pessoa, ela não observa, e ela continua insistindo, e depois fala: não sei o que está dando errado, eu estou fazendo. Mas então observa o que você está fazendo. O que você está fazendo às vezes está fora do tempo que tem que ser feito. Estão entendendo, sim ou não? A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. Aí começa a lista. Volta lá para Eclesiastes 3:1, por favor. Tudo tem o seu tempo determinado, e não há tempo, e há tempo para todo propósito. Olha só, debaixo do. Vamos parar aqui. Eu não posso deixar de falar isso. O Espírito Santo mandou, tem que obedecer. A Bíblia diz que tem tempo para tudo, sim ou não? Sim ou não? Pois bem. Há tempo para comer? Sim ou não? Ou você não come? Você não come, manda lá para casa, que eu e minha família comem. Há tempo de tomar banho? Ixi, misericórdia. Tem que tomar banho não? Há tempo de pagar a conta? Ixi, pastor, isso aí é o mais difícil.
Por que o senhor está falando isso? Porque cada tempo você tem que fazer uma coisa, sim ou não? O problema é que quando surge um tempo e você não faz. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então deixa eu perguntar: há tempo para ler Bíblia? Sim. Por que você não lê? Eu não tenho tempo. Mas a Bíblia diz que tem tempo para ler. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, sim ou não? Sim. Tem tempo de ler a Bíblia? Sim ou não? Sim. E por que você não lê? É porque você pega esse tempo que é para a leitura da Bíblia e vai querer fazer outra coisa. Aí depois você fala: eu não sei porque que a minha vida não vai. É porque o tempo que você tinha que fazer tal coisa você não fez, você foi lá e fez outra coisa, né? O tempo que tinha que vir para a igreja, não, vou para a igreja, na igreja tem todo dia, eu vou comer um churrasco lá. Mas não é o tempo de ir para a casa de Deus? Não é o tempo de estar na presença de Deus? É igual o trabalho. Não tem o tempo do trabalho, sim ou não? Sim ou não? Eu fiquei preocupado agora, foi pronto. Geralmente você tem que entrar 8 horas. Geralmente sai no horário normal. O almoço geralmente é 2 horas, mas tem lugar que é 1 hora, tem um lugar que é 15 minutos. Há tempo para todas as coisas. Aí geralmente o pessoal sai 6 horas. Tem uns que sai 3h30 da manhã. 3h30 da manhã, coisa séria. Há tempo para todas as coisas. Já imaginou? Se o tempo que você tivesse que trabalhar, você ficasse em casa, você ia ter dinheiro para pagar as contas? Você ia ter dinheiro para pagar as contas? Ia? Mesma coisa espiritualmente. Como é que você vai ter as coisas de Deus se você não tem tempo para as coisas de Deus? Ah, pastor, eu estou desanimado. Ah, pastor, eu estou triste. Ah, pastor, também não dá certo as coisas. É porque o tempo das coisas que você tinha que fazer, você não faz. Que nem hoje, segunda-feira, foi marcado um tempo para nós vivermos aqui da igreja. Qual o tempo que foi marcado para viver? 1 hora de reunião, 7h30 às 8h30. Falar sobre vida financeira, aprender sobre a vontade de Deus. E os que não vieram? Não vieram por quê? Porque para eles, esse tempo que era para ser feito, para eles não é importante. Para eles não é importante, mas é importante. Estou entendendo, sim ou não? Eu compliquei um pouquinho, mas é para você prestar atenção. Qualquer coisa que você faz, vai tirar sua atenção, você vai perder a tua bênção. De uma simples caneta caindo, você já vai perder a tua bênção. Porque você vai tirar o teu foco. Há tempo para todas debaixo do céu. Vamos lá. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraço, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Isso é o que eu mais gosto. Há tempo para tudo, sim ou não? Sim. Há tempo para ler a Bíblia? Sim. E por que você não lê? É porque você acha que o que você tinha que fazer nesse tempo não é importante. E esse é exatamente o seu problema. Ah, a igreja tem todo dia. Ah, eu vou, de que der, de boa eu vou. Mas aquele tempo não foi feito para buscar. Então, é a mesma coisa do trabalho. Ah, não, eu não vou trabalhar, eu estou com vontade. Você pode até fazer, mas vai chegar no final do mês, vai ser desmontado do seu salário. Está entendendo isso não? Por que o senhor está falando isso? Porque nós temos que aprender a edificar o tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque as obras que estamos colocando naquele tempo, muitas vezes são obras erradas. Eu estou querendo falar na hora de ouvir. Na hora de ouvir eu tinha que falar. Estão entendendo? Sim ou não? Vamos aprender um pouquinho mais? Pega a sua Bíblia, vai lá no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Êxodo 14, versículo 15. Perdão, Êxodo 14, 15.
Quem achou, diga amém. Vamos ler? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que... Vamos parar aqui um pouquinho. Olha para o pastor. A Bíblia diz que Deus estava conduzindo o povo para a terra prometida. Amém? Amém? O povo já estava debaixo de uma direção. O povo já estava debaixo de uma ordem. Eles só tinham que continuar. Mas a Bíblia chega a dizer que chegou um momento que não havia mais como prosseguir. Não tinha mais como caminhar. Há momentos da nossa vida que Deus só abre caminhos quando nós estamos dispostos a marchar. Tem gente que para marchar, para prosseguir, ela quer ver o caminho. Não, Deus quer que a gente caminhe, marche, para poder o caminho ser aberto. Diga glória a Deus. E Deus falou para Moisés: Moisés, por que você está clamando? Não é tempo de clamar. Eu não estou falando que a oração não é importante, mas o tempo agora é de continuar prosseguindo. Os inimigos estão vindo, vai para frente. Mas vai para onde? Para quem está diante de você. Mas tem o mar, e esse é o problema. Eles olhavam para o mar e não acreditavam que havia um caminho ali. Quando Deus está contigo na batalha, ainda que tenha um mar diante de você, creia que tem um caminho. É que as pessoas querem caminhar vendo, e Deus quer que nós viemos caminhar, prosseguir, sem ver. Isso que é fé. Por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, pode vir. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Jesus jogou uma ponte ali para ele, para depois ele descer? Não, ele desceu. Depois que ele desceu, ele teve estabilidade, teve segurança. Amém? Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus está falando: olha para as obras que você está fazendo no seu tempo. O tempo está certo, mas é as obras que estão erradas no tempo. Que palavra, hein? Você até é esforçado, você até é dedicado, mas às vezes você está fazendo algo num tempo errado. É tempo de falar, você está quieto. É tempo de orar, você está agindo. É tempo de agir, você está orando. Você precisa identificar o tempo. Que nem agora. Agora é o tempo de... É o tempo do quê? De ouvir. E quando acabar a palavra, vai ser o tempo do quê? De agir. E quando eu der tchau para você, é tempo do quê? Do quê? De ir embora. É coisa simples, mas se você já imaginou, eu falo assim: tchau, irmãos, são todos na paz, Deus abençoe. Aí você fica sentado na igreja. Aí eu quero ir embora, você sentado na igreja. Tá certo esse tempo aí? Acabou. Mas você está insistindo numa coisa. Ei, irmão, tudo bem? Acabou o culto, tudo jóia? Eu sei, pastor. Você sabe então? Vamos? Não, eu quero ficar mais. Mas já acabou. Tem que mudar. É simples, mas é verdade. Sim ou não? Deus falou para ele: fala para o povo, para de clamar. A atitude agora não é de orar, não é de clamar. Não que não seja importante, mas o momento agora, o tempo, é de marchar. E Deus deixou bem claro na Bíblia: fala para o povo marchar, não é para o povo caminhar, para o povo prosseguir. Marchar é para quem é soldado. Marchar é para quem é guerreiro. Marchar é para aquele que está sobre uma autoridade, está debaixo de uma ordenança. Agora quem caminha, naquela época quem caminhava era escravo, quem marchava é soldado, que está sobre uma autoridade, sobre um mandamento. Por isso que ele falou: fala para o povo caminhar. Não, fala para o povo marchar. Já foi dada a autoridade, já foi dado o que eles precisam. Eles não reconheceram o tempo ainda. Por quê? Porque estão vendo os olhos, não estão reconhecendo o tempo pelo que eu estou ensinando, estão reconhecendo o tempo pelo que estão vendo. Igual no culto desse, pastor pregando, pessoa ouvindo, de repente a pessoa
ela começa a viajar, a mente dela começa a ir no cachorro quente, na pizza, nas coisas que tem que fazer em casa, e o corpo está aqui. Aí de repente ela está olhando para o altar, ele está olhando para o altar, de repente o pastor fala, amém! A pessoa, amém? Parece que o espírito volta para o corpo. O tempo que ela devia estar absorvendo aquilo, ela está fazendo outras coisas com a mente. Estão entendendo, sim ou não? Não estou acusando ninguém, eu estou dando um exemplo do que acontece no nosso dia a dia. Quando eu falo nós, no meu também, no seu, da minha esposa, de todo mundo. Nós temos que observar os tempos. Aqui mesmo em Eclesiastes fala que o rei, aquele que está na mão do Senhor, o coração está na mão do Senhor, do rei, ele sabe o tempo e o modo. Começa a orar hoje falando, Deus, me mostra o tempo, me mostra o modo. Deus, me mostra o tempo, me mostra o modo. Fala para Deus, porque as obras que você está fazendo muitas vezes era para fazer no outro tempo. Está entendendo assim, não? Levanta a mão. Eu estou feliz com essa mensagem, você não tem noção. Eu subi ali no altar e falei, Deus, eu não vou subir se o Senhor não me der uma inspiração. Eu não vou, Deus, eu peço para minha esposa, para qualquer coisa, não vou subir. E Deus falou no meu coração, tempo. Pronto, acabou, era tudo que eu precisava. Tempo. Eles tinham que marchar. Não era tempo de orar, não era tempo de caminhar, era tempo de marchar. Marcha é aquele que está decidido, que vai para cima. O soldado, quando marcha, eles ficam enfileirados, armados e vai lá, pá! Sim ou não? Mas por quê? Eles estão sobre uma ordem, estamos sobre uma direção, sobre uma palavra. Amém? Você vê que marchar significa o quê? Viver fé. Viva a fé. Para terminar a mensagem, eu sei que está muito gostoso, mas vamos lá em Lucas, Novo Testamento, capítulo 5. Você vai passar Mateus, Marcos e vai chegar ao Evangelho de Lucas. Quem está gostando, diga amém. Qual que é o tempo agora? E você está ouvindo? Você está pensando nos cachorro quentes da vida? Nossa, eu estou pensando aqui, o Senhor não acaba o culto. Misericórdia, acabou de começar, mas já vou terminar já. Lucas capítulo 5, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para... Vamos ler de novo, eu acho que eu li muito rápido, vamos lá. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para... Vamos ver se você vai entender a fé. A Bíblia diz que Jesus, no versículo 1 em diante, que ele viu 2 barcos ancorados na praia. Os pescadores estavam ali lavando as redes, porque não pegaram nada, não tiveram sucesso no trabalho deles. A Bíblia diz que eles trabalharam a noite toda e não apanharam nada. Dizem que, eu não sei se é verdade, diz que a melhor época, o melhor período de pescaria é à noite. Não sei se é verdade, né? Se você falar que eu sou um pescador, eu sou pescador de meio peixe, eu só pesco linguado, não sei porquê, só metade de um peixe, coisa séria. Mas eles não tiveram sucesso. Eles sabiam usar a rede, sabiam os locais certos onde os peixes poderiam estar, eram profissionais, mas a Bíblia diz que eles não tiveram sucesso. Aí eles pararam, desanimaram, lavando a rede, desceram dos barcos. Jesus viu. Jesus está vendo a sua luta, viu? Está vendo a sua luta. E o que ele fez? Deu uma palavra, deu um ensinamento. Depois que Jesus acabou de dar ensinamento, ele olha para Simão e dá mais uma palavra para ele. Fala, Simão, entra no barco, volta ao mar alto, lança a rede e vai pescar. Há tempo de falar, há tempo de ouvir e há tempo de agir, sim ou não?
Sim ou não? O tempo de Jesus era de falar, o tempo de Simão era de ouvir o que Jesus estava falando. Quando Jesus acabou de falar, o tempo de Pedro não era mais de ouvir, era do quê? Era do quê? Vamos ver o que ele fez? Versículo 5. E respondendo Simão, bobo, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Para aí um pouquinho. Ele foi agir? Ele fez o quê? Ele falou. Será que você não está assim, não? Jesus fala: perdoa. Aí, quando Jesus está falando perdoa, você será perdoado, você está no tempo de ouvir. Aí Jesus acaba de falar e você não age. E às vezes você vai reclamar: vou perdoar aquele homem lá, aquela mulher que ele traz. Ô Pedrão, acorda! Essa palavra tem que ter pregado domingo, não é possível. Outro dia, isso aqui é muito forte. Sim ou não? Ô Pedrão, acorda aí! Não era tempo dele falar, não era tempo dele argumentar. Jesus tinha acabado de falar, ele tinha que fazer o quê? Entrar no barco, remar, jogar a rede e ter resposta. Mas ele quis questionar. É igual Deus fala: devolva o dízimo. Mas você levou o dízimo, e não sei o que, isso é coisa do homem, e papapá. Por isso que não é abençoado. Olha o que você está fazendo. Está entendendo, sim ou não? Eu estou inventando alguma coisa aqui ou está na Bíblia? Está na Bíblia. Veio Simão agir, ele foi falar. E não era tempo de falar, era tempo de agir. Mas olha o que aconteceu: nada apanhamos. Aí ele falou: mas porque mandas, lançarei a... Vamos parar aqui um pouquinho? Eu entendo isso aqui, presta atenção. Eu entendo que quando Jesus acaba de falar, o milagre já está pronto. Melhor até dizendo, quando Jesus acaba de falar, eu já tenho direito ao milagre. Pelo menos é o que a Bíblia nos ensina: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, a partir do momento que eu ouço a palavra, acabou de ouvir a palavra. Aliás, eu vou ser mais ousado, porque a Bíblia é ousada. Ela chega até a dizer no Evangelho de João, se não me engano, capítulo 15, versículo 3, que ele fala: vós estáis limpos pela palavra que tenho falado. O milagre não acontece quando acaba a frase. Quando ela se inicia, o milagre já está ali já. Deixa eu ver se é isso mesmo. Verificar aqui, né? Porque já que o pastor Cléber está falando besteira, né? O pastor Cléber está inventando negócio aí agora. Já me falaram que eu prego heresia, um monte de coisa. Então vamos mostrar na Bíblia. Isso que eu gosto de Bíblia, viu? Coloca para mim, por gentileza, João 15, versículo 3. Olha o que está escrito: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Quer dizer, eu estou falando e Deus já está trabalhando. Então, quando Jesus falou: entra no barco, volta ao mar alto, os peixes já estavam lá, tudo agoniado. Tudo agoniado. Pega a tua rede e joga. Poderia cair qualquer rede ali, os peixes não entrariam, porque a ordem foi dada para entrar na rede de Pedro. Tem peixe para entrar na tua rede que não vai entrar na rede de outra. Não vai. Tem emprego que é seu que não será de outro. Tem oportunidade que será sua, não será de outro. A não ser que você fizer besteira.
Aí não tem jeito. A Bíblia diz que quando ele entrou, ele remou, chegou no lugar, jogou a rede, afundou, ele puxou. Onde ele começou a puxar, veio o peixe. Mas por que da outra vez não veio e agora veio? É porque naquela outra vez não era tempo de lançar rede, era tempo de alguma outra coisa, menos lançar rede. E naquele momento, quando Jesus acabou de falar, não era tempo de ficar reclamando, era tempo de ir lá lançar a rede. Veja o tempo que você está vivendo. Veja o tempo. Tem tempo que você tem que se consertar. Tem coisas que você tem que se consertar. Pega o telefone e liga lá. Pega o telefone e se conserta. É tempo de se consertar. É tempo de mudar. Ainda dá tempo. Enquanto tiver fôlego, ainda dá tempo. Às vezes nós estamos perdendo muitas coisas porque estamos querendo fazer coisas fora de tempo. E aquilo que devia ser feito não é feito. Estou entendendo isso ou não? Agora é tempo de ouvir. O meu é de falar, o seu é de ouvir. Depois de agir. E depois de ir embora. E depois de jantar. E depois de dormir. Você já imaginou? O tempo de dormir você quer jantar. Apesar que tem uns doidos aí, né? O tempo de dormir é o tempo que você está jantando. Que negócio é esse? Tem gente que ultrapassa até o tempo, né? Estou tomando banho. Quando eu fui ver, eu já perdi a hora, pastor. Oxi. Haja conta de energia e água, né? Passou-se do tempo ali. Estou brincando, mas o negócio é sério. Veja o tempo que você está vivendo. Que as obras às vezes podem estar erradas. Em vez de agir, você está falando. Em vez de marchar, você está querendo orar. Não. Vê o tempo e coloca as obras certas. Coloca as obras certas. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Não vou demorar não, vai ser uma oração rápida, objetiva. Porque o que você precisava entender, você já entendeu. Agora falta só você fazer. Coloque as mãos no seu coração. Feche os seus olhos com respeito à presença de Deus. E diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entendi a sua palavra. Eu vou usar o teu poder e a tua autoridade para destruir todo o mal que tem se levantado na minha vida, na minha casa.